Vamos então ver mais uma dica, a dica número 4 de GeoGebra. Vamos ver a parte 2 referente à ampliação e redução da janela gráfica. Neste caso vamos ver como é que podemos fazer essa ampliação e redução em termos dinâmicos. Eu sugiro que não viu o primeiro vídeo, que veja para compreender melhor as questões teóricas associadas a este conceito. Portanto, o que é necessário para fazermos uma ampliação ou redução dinâmica de uma figura? Em primeiro lugar, a figura que pretendemos ampliar ou reduzir. Não é? Depois, um seletor para quantificarmos a ampliação ou redução. Caixas de seleção para a indicação do centro de ampliação ou redução. Isto é, do ponto que nós queremos que seja o centro da ampliação ou redução. Botões para executar a ampliação ou a redução. E botão para efetuar a inicialização da janela gráfica. Vamos ver cada um destes elementos. Vamos começar por ver a figura. Vamos utilizar a mesma figura da parte 1, isto é, um conjunto de triângulos no interior de outros triângulos. E o segundo elemento é o seletor. O seletor para quê? Para selecionarmos a escala da ampliação ou redução que pretendemos fazer. Neste caso definimos um seletor com intervalo de 1 a 5, mas como é evidente nós não ficamos reduzidos a uma ampliação de 5 vezes ou uma redução de 5 vezes. Por exemplo, nós vamos ver já a seguir duas ampliações de 2 vezes, né, é equivalente a uma ampliação de 4 vezes. Nós aqui fizemos uma ampliação 2 vezes da figura e depois tornamos mantendo o seletor no 2, na escala 2, carregamos no zoom in e fizemos a segunda ampliação também de 2. Portanto, obtivemos uma ampliação de 2 vezes 2, 4. Se fizermos uma ampliação de uma única vez de 4, vamos obter a mesma figura, como é evidente. Não é? Depois temos as caixas de seleção, onde nós vamos pré-definir os centros desse zoom ou ampliação ou redução. Neste caso definimos 3 pontos, o ponto O, o ponto K e o ponto D. E associado a cada um desses pontos temos aqui o código. No fundo o código resume-se aqui. Quando nós carregamos no ponto O, ele desativa a ativação dos outros dois pontos. Neste caso, se ativarmos o ponto O como centro, ele vai desativar o ponto K e o ponto D como centros. Inversamente, se nós ativarmos o ponto K como centro, ele vai desativar o ponto O e o ponto D. E para o ponto D é a mesma coisa. Não é? Se ativarmos o ponto D, ele desativa o ponto O e o ponto K. O outro elemento são os botões para ampliação e redução. Vamos ter um botão de zoom in e zoom out. Associado a cada um destes botões, no fundo, temos o código do comando zoom in, que é, no fundo, zoom in, temos de indicar a escala de ampliação, no zoom out a escala de redução. Esta escala é dada pelo nosso seletor que nós vimos anteriormente, né? Este seletor. O centro da ampliação ou da redução depende do ponto que nós selecionamos no conjunto de caixas de seleção. Portanto, temos aqui um if. Né? Se selecionamos se a caixa de seleção do ponto O está acionada, está ativada, então o centro de seleção vai ser este ponto de coordenadas x, vai ser as coordenadas do ponto O, isto é, XO e YO, está em termos gerais. Se o ponto O modificar, ela é dinamicamente aceita. Se for o ponto K, já vai dar as coordenadas do ponto K, ou a abscissa e a ordenada. Se não for nenhum destes, temos o terceiro ponto. Né? Aliás, temos só ter 3 variantes, ponto O, K e D. Portanto, nesse caso, como terceira variante, temos a abscissa do ponto D e a ordenada do ponto D. O outro botão, finalmente, é o botão de inicialização da janela gráfica. Depois de nós fazermos um zoom, seja de ampliação ou de redução, e se quisermos, quando quisermos inicializar a janela gráfica, temos este botão, carregamos aqui inicializar a janela gráfica. Este botão o que é que faz? Faz 3 coisas. Começa por atribuir o valor verdadeiro à caixa de seleção do ponto O. Isto porquê? Porque o zoom in é feito tendo como centro da tela o ponto O. Isto é, qualquer ampliação ou redução, neste caso no zoom in, por defeito assume como centro da tela o ponto O. Isto é o ponto de origem dos eixos.
Portanto, como pretendemos que a inicialização da janela gráfica seja centrada no ponto O, neste caso, a origem dos eixos 0, 0, ativamos a caixa de seleção referente ao ponto O. Portanto, é o que nós fazemos aqui nesta primeira instrução. Na segunda instrução, para que o seletor da escala fique pronto para o podermos utilizar numa próxima ampliação ou redução, convém que o seletor assuma o valor inicial da escala, ou seja, neste caso, o valor 1. E finalmente fazemos o zoom in, isto é, efetuamos a inicialização da janela gráfica, que por defeito assume o aspecto inicial da janela e centra em relação à origem dos eixos, ou seja, neste caso o nosso ponto A. Vemos aqui o botão de inicialização. Portanto, nós imaginemos que temos aqui uma figura já após algumas ampliações, e se carregarmos no botão inicialização, ela vai tomar o aspecto inicial centrado no ponto O, que é a origem dos eixos. Vamos então ver dinamicamente estes conceitos e vamos utilizar o nosso exemplo. Vamos começar por ver o efeito do botão inicialização da janela gráfica, ou qualquer que seja a posição, ela centra a figura no ponto O e à escala inicial, não é? Aqui temos o seletor, vamos fazer o zoom ampliação 3 vezes, fizemos 3 vezes a ampliação, reparemos que carregamos 1, 2, 3 vezes, e salvo erro uma quarta vez, portanto significa que nós ampliamos na primeira vez 3, depois tornamos a ampliar 3, ficou 9 vezes a figura inicial, depois a terceira vez mais 3, 27 vezes, 4, 81 vezes, quer dizer, neste caso temos a figura 81 vezes ampliada relativamente à figura inicial. E fizemos-la tendo como centro o ponto O. Se for o ponto K, o ponto K manter-se-á fixo, não é? Na tela. E a figura é ampliada. No ponto O, no ponto D a mesma coisa. Se fizermos ampliação em termos de ponto D, o ponto D mantém-se fixo. E vamos então ver a redução, o zoom out. Neste caso vamos selecionar 3 vezes, portanto significa que vamos reduzir 3 vezes. Se carregarmos várias vezes, o que é que vai acontecer? A primeira vez reduzimos 1/3, a segunda reduzimos para 1/9, depois 1/27, 1/81, por aí fora. Não é? Fizemos tendo como centro o ponto O, se fizermos o ponto K é a mesma coisa, não é? Só que o ponto K neste caso é o que mantém-se fixo na tela. Inicialização da janela e neste caso o zoom out centrado no ponto D. O ponto D mantém-se fixo na tela. Aqui vemos a inicialização da janela gráfica.